tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a Simone Vieira, sou psicóloga aqui do Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura de Bauru e estou aqui para desenvolver, para a gente discutir aqui a respeito de um tema tão importante que é a motivação no trabalho e na vida em tempos de crise. Eu aceitei o convite realizado pela Escola de Gestão Pública, que desenvolveu aí a plataforma digital Moodle, por onde vocês estão acessando esse curso, para desenvolver esse tema que eu acho de muita importância, principalmente nesse momento que nós estamos enfrentando aí de pandemia. Desejo que vocês aproveitem o máximo que puderem, aproveitem também os vídeos que eu deixarei no final do curso, São vídeos complementares que eu comentarei, inclusive, durante o nosso curso. E também deixarei lá uma pergunta como uma maneira também de refletir, mas também como uma maneira de avaliá-los no final do curso, para que vocês, na sequência, consigam, então, ter acesso aí ao certificado de vocês. Eu desejo que aproveitem muito. Se tiverem alguma dúvida, pode ir perguntando através da plataforma ou também por e-mail, enviado à Escola de Gestão Pública. A gente com certeza responderá as dúvidas de vocês, Espero que realmente a gente consiga aí juntos desenvolver um bom curso, uma boa oportunidade aí de refletir sobre esses assuntos tão pertinentes e importantes no momento. Então, como eu falei de refletir, a gente começa aí perguntando para vocês, o que vocês têm refletido ultimamente, O que vocês têm pensado, sentido? São sentimentos bons? São sentimentos não tão bons? Tem projetado algo para o futuro? Tem feito metas? Tem estabelecido, situações que vocês desejam chegar, onde estipulando, mesmo projetos para o futuro? O que vocês também têm feito de bom para vocês, Nesse momento, a gente precisa realmente desenvolver atividades que sejam boas e importantes para a gente, para o nosso bem-estar físico, psíquico, social. O que vocês têm feito, É um momento aí de refletir. Então, se vocês quiserem, pegar uma caneta, um lápis, ou um papel e colocar aí o que vocês têm pensado, o que vocês têm projetado, o que vocês têm feito de bom para vocês, já é realmente um exercício de olhar para si, Como a gente disse, estamos vivendo esse momento inesperado, que é a crise, a situação aí da pandemia, e de uma forma geral, mesmo que não seja a pandemia, toda crise traz essa situação de incerteza, de desconforto, Por quê? Porque a gente acaba saindo ali da nossa zona de conforto, A gente tem que lidar com mudanças e com situações que muitas vezes são inesperadas, são desconhecidas para a nossa realidade, Por outro lado, a crise também pode trazer outras oportunidades, Uma oportunidade de evoluir, de aprender, de mudar atitudes que já estavam ali consolidadas nos nossos comportamentos. Então, assim, é uma oportunidade muito grande de evoluirmos enquanto pessoas, enquanto no lado profissional, no lado pessoal, Enfim. Bom, e como eu disse, em meio à crise, pode ser que aquela pessoa que esteja numa situação mais desfavorável, tenha um enfrentamento melhor da situação. Enquanto que aquelas pessoas que vivem na sua zona ali de conforto, de maneira mais acomodada, pode ser que sintam mais em relação à crise, Então, a gente precisa estar realmente se autoavaliando, se olhando, Então, em meio a esse cenário de crise, a gente pode assumir dois perfis, como eu disse. Então, tem o perfil das pessoas que são mais estagnadas, que tem ali um pé mais no chão, que gosta de ter o controle da situação, São pessoas que gostam de ter a situação, um terreno certo, a situação dentro do seu controle. Essas pessoas vão reagir de uma maneira diferente daquelas que gostam
realmente de conviver com surpresas, que gostam de crise, que é no momento da crise que elas se demonstram, né, o seu lado mais criativo, o seu lado mais proativo. Só que também a gente não pode dizer que os perfis, né, do primeiro tipo não vão conseguir enfrentar a crise. Eles também vão, né? Eles também têm chance, só que da maneira deles, talvez de uma maneira mais resistente, uma maneira que de repente pode causar um pouco mais de sofrimento, né? Então é isso que a gente precisa refletir. E daí, como é que a gente consegue descobrir qual é o tipo de perfil que eu sou, como que é a maneira que eu enfrento situações desconhecidas, né? Se a gente se conhecer, como eu disse anteriormente. Então, se conhecer é olhar para dentro de si, é realmente olhar no espelho e dizer quem eu sou. Eu sou o leão que eu estou refletindo ou eu sou um gatinho? O que eu sou? Quem eu sou? Essa avaliação, autoavaliação, ela precisa ser constante. Então, diariamente eu preciso reservar um momento para mim e perceber quais são as atitudes que eu tenho feito que tem me agradado, quais são as atitudes que eu tenho tomado que não tem me agradado. Eu preciso fazer esse exercício de conhecer o que eu tenho de bom, ou seja, quais são os meus pontos fortes, o que eu tenho que preciso melhorar, então quais são as minhas fraquezas, as minhas limitações, né? Para quê? Para que eu evite cometer equívocos. Mas também, como a gente sempre fala, os erros, os equívocos também nos proporcionam crescimento, né? Então é a partir deles, das lembranças dos erros e dos acertos, que também eu posso conhecer e determinar que caminho, que atitude que eu vou tomar. Então, erros e acertos também nos trazem conhecimento acerca de nós mesmos. Também é necessário, né, que a gente compartilhe experiências. Então, é muito importante que eu saiba como é que o outro enfrentou a situação, né? Como é que o outro reagiu diante de uma situação bem parecida com a minha. Olha, ele fez dessa maneira, então de repente pode ser também uma saída para mim, né? Então, essa avaliação, esse enxergar do contexto de uma forma dinâmica, de uma forma global, é muito importante para a gente. Também uma outra coisa, né, importante para o autoconhecimento, que é uma fonte também, né, de motivação, é evitar culpa, sentimentos de culpa. Ah, olha, não deu certo assim, olha, eu pensava em fazer dessa forma, que coisa, deveria ter feito dessa maneira. Então, assim, evitar a culpa, a autocobrança, né, tudo isso gera sentimentos muito ruins. E ficar muito próximo de sentimentos ruins, principalmente no momento agora de crise, não faz bem para a gente, não faz bem para o nosso psicológico. E também é muito importante que a gente perceba, né, reconheça quais atividades de lazer eu gosto, né? Então, eu gosto de atividade física, eu gosto de realizar leitura no meu tempo livre, eu gosto de assistir filme, eu gosto de estar com os meus filhos, né? Normalmente a gente gosta também de estar com os amigos, mas nesse momento em específico a gente não pode, mas eu posso fazer, por exemplo, uma videochamada para ficar mais perto dos meus amigos. Então, tudo o que eu gosto de fazer e que eu posso estar fazendo nesse momento, né? Então, esse reconhecer, né, as limitações, mas também conhecer aquilo, quais são as potencialidades que eu tenho, é muito importante para enfrentar uma crise, né? E daí a gente traz aqui uma sugestão que eu tenho feito muito, né, quando eu faço as palestras presenciais ou nos atendimentos, a gente traz o curtograma, que é algo muito usado na psicologia, né, que é uma maneira o quê? De se conhecer. Então, através dele eu posso o quê? Descobrir coisas que eu gosto e que eu faço, né? Então eu curto e faço. Coisas que eu curto e não faço. Então, eu gosto de fazer determinada coisa, mas por algum motivo eu não faço. Coisas que eu não curto e faço. Então, eu não gosto de determinada coisa, mas mesmo assim eu faço. E coisas que a gente não gosta e realmente não faz. Então, eu proponho aqui que vocês deem aí uma pausa no vídeo, peguem uma folha e uma caneta e coloquem aí nos quadrantes coisas que vocês gostam e coisas que vocês não gostam, e coisas que vocês fazem e coisas que não fazem.
Dê um tempinho aí para vocês, eu gostaria que vocês colocassem no mínimo 3 coisas aí, né? E pensassem, fizessem essa reflexão. Na sequência, né, depois de pausar, eu vou falar para vocês o que eu tenho visto realmente, né, que as pessoas mais colocam nesse curtograma. E aí a gente vai explicar por que, né, cada uma desses quadrantes. Então, a gente tem aí, né, normalmente as pessoas colocam lá, curto e fácil. Então, eu gosto de sorrir, eu gosto de ir ao cinema, eu gosto de ir ao teatro, eu gosto de família reunida, eu gosto de ouvir música, ler, cantar, né? São coisas que eu gosto e que eu faço. Isso tudo que eu gosto e que eu faço nos traz realização, nos traz satisfação. Por que a gente tem estado tão frustrado às vezes ou tão insatisfeito nesse momento? Porque a gente gosta às vezes de ter aí a família reunida, de estar junto com as pessoas, que não seja família, mas a gente gosta de ir ao teatro, gosta de ir ao cinema, gosta de passear. E nesse momento são coisas que a gente gosta de fazer e que não está podendo fazer, né? Então, isso é importante a gente reconhecer, né? Isso tudo que a gente gosta e que a gente faz nos traz realização e satisfação. Por outro lado, a gente vê também coisas aí que eu gosto de fazer e que eu não faço. E por que eu não faço, né? Muitas vezes as coisas que a gente gosta de fazer e que não faz estão relacionadas aí com a falta de planejamento, com a falta de tempo ou por um motivo maior, né? Então, eu gosto de fazer caminhadas, eu gosto de ir a compras, eu gosto de viajar, eu gosto de fazer serviços voluntários, eu gosto de ter contato com a natureza, né? Então, por exemplo, são coisas que eu gosto de fazer, mas não faço. Por quê? Porque eu tenho aí, de repente, uma falta de planejamento, em relação ao tempo, ou em relação de recursos financeiros. Ou, nesse momento, por um motivo maior. Então, eu não tenho feito. Mas, normalmente, o que eu gosto e que eu não faço está relacionado com o planejar. Tempo e recurso. Tudo bem? Bom, em relação aí a coisas que eu não curto e faço. Então, eu não gosto de ir à academia, mas eu faço, né? Por quê? Porque eu sei que de repente vai me fazer bem para o meu estado, para minha saúde mental, para minha saúde física, então eu faço. Eu lavo o carro, eu pago conta, eu faço tarefas domésticas, eu acordo cedo. Embora eu não goste de fazer nada dessas coisas, eu faço. Por quê? Porque está ligado com obrigação, com aquilo que eu tenho a necessidade de fazer, né? Então, eu preciso pagar minhas contas, eu preciso lavar o carro. Então, é importante a gente reconhecer aquilo que a gente não curte e faz. E também é importante a gente reconhecer coisas que a gente não curte e que não faz. Então, eu vejo muita gente coloca comer legumes, separar lixo, ir ao futebol, fazer greve, traição. Então, são pessoas que realmente não curtem essas situações e que não fazem. Isso está bem relacionado ao que? A uma pessoa autêntica, né? A levar a sério os seus sentimentos, os seus pensamentos, seus gostos, né? Então, reconhecer aquilo que não gosta e realmente não fazer. Então, recusa, autenticidade, né? Então, diz muito daquilo que a pessoa é, do quão verdadeira, do quão honesta consigo mesma, com os outros ela é, tá bom? A partir do momento que eu tenho aí um panorama de coisas que eu gosto e faço, não faço, mas gosto, curto e faço, e não curto e não faço, eu tenho a oportunidade de me reconhecer. Eu tenho aí um domínio das coisas que me trazem prazer. E aí eu vou procurar o quê? Fazer as coisas que realmente me traz satisfação, as coisas que podem ter aí uma relação de ganha-ganha. Ok, Simone, mas daí eu gosto de, por exemplo, ir à compra, as compras me traz satisfação e eu não faço, então eu vou planejar.
eu vou planejar recursos, eu vou estabelecer metas, olha, vou deixar de fazer determinadas coisas para poder, por exemplo, fazer mais compras, ou eu vou deixar de fazer determinadas coisas para poder viajar, enfim. Vocês perceberam? Tudo está relacionado ao planejamento. Então, ao exercício de olhar para si e planejar. Nossa, mas como que eu vou planejar agora em momento de crise? Ela vai passar, como tudo passa. Então, de repente, se eu não posso fazer determinadas coisas agora, eu vou me planejar para o futuro. E no futuro eu vou desenvolver coisas que eu gosto. E o que eu faço nesse momento? Coisas que eu posso fazer e que me traz alegria. Então eu centralizo a minha energia nas coisas que eu posso fazer e que me traz prazer. Tudo bem? E daí esse nosso autoconhecimento, ele forma o todo, né? Então são capítulos que a gente vai construindo dia a dia na nossa história. E nessa história, a gente não pode esquecer que estão relacionados, estão envolvidos as pessoas, os momentos, né? Todos esses capítulos, né? Esses aprendizados que a gente vai fazendo, vai ajudando a gente escrever, né? O nosso livro. E a gente, para escrever, a gente precisa estar sempre buscando sentido para a nossa vida, né? Buscando aquilo que nos faz feliz. E aí, a gente tem aí um charge, né? A pessoa tá aí, eu estou procurando um sentido para minha vida, né? Olha que pessoa triste, cabisbaixa, né? E aí tem uma pessoa que, muito provavelmente na relação, também não está muito importando-se com ela, né? E aí ela coloca, tente o Google, né? Então, assim, que tipo de relação você tem hoje, né? É uma relação que está te olhando, é uma relação que tem se preocupado com você e você consigo mesmo. Tem olhado para você? Tem dado sentido para a sua vida? Como é que tem sido isso? E nesse sentido, né, como é que está a sua autoestima? Como é que você tem olhado, né, para você? O que é autoestima, então? Né? A gente vai aqui definir um pouquinho o que é autoestima para que vocês possam, então, olhar para si, né? Como é que vocês têm feito essa reflexão de como está a sua autoestima? Você tem promovido seu bem-estar social? Tem evitado aquilo que pode te destruir? Tem privilegiado relações, né, que tragam essa situação, como eu disse, de ganha-ganha, de um olhar para o outro? Tem valorizado-se no sentido de a nível existencial, nossa, eu estou aqui por algum motivo, né? Então, eu tenho feito isso, eu tenho amado a mim, valorizado os sentimentos que eu tenho sobre mim, né? Eu tenho me aceitado como eu sou, embora eu reconheça algumas limitações que eu tenha, eu tenho trabalhado para melhorar essas minhas limitações. Como é que eu tenho feito isso, né? Então, além de viver bem, a autoestima contribui para que a gente faça escolhas saudáveis, né? Então, a partir do momento que eu me reconheço, que eu tenho autoconhecimento, que eu me valorizo, eu vou procurar escolher coisas que me façam bem, né? Que promovam o meu bem-estar. E também ela atua na força interior, né? Então, ela colabora o quê? Para a nossa defesa do organismo. Quanto mais eu me amo, mais forte eu me sinto. E aí, eu defendo os meus interesses, eu defendo os meus valores, eu defendo os meus princípios, né? A autoestima também ela é um forte fator para mudança interior. Nesse momento que a gente está em uma mudança social de comportamento, é muito importante ter uma autoestima, né, preservada. Por quê? Porque a gente está tendo também que, além de conviver com a mudança externa, a gente está tendo que aprender a viver com as nossas mudanças interiores, né, que fazem parte desse nosso desenvolvimento pessoal. E aí é importante, né, que a gente reconheça. Uma pessoa que não gosta de si, muitas vezes ela é insatisfeita consigo mesmo, né? Ela alimenta pensamentos e sentimentos ruins de inferioridade. Você tem feito isso com você?
Se tiver fazendo, né, se estiver insatisfeito consigo, alimentando pensamentos de inferioridade, sentindo-se ameaçado, assumindo atitudes de defesa, de repente é a hora de procurar ajuda. E ok procurar ajuda. A atitude de procurar ajuda é uma atitude de reconhecer e uma atitude de coragem. E faça essa avaliação constante para saber como é que está a sua autoestima. Se ela está saudável, né? Se você tem aceitado como você é, né? Se você está assumindo a responsabilidade daquilo que você faz, se você tira folgas, né? Dá uma oportunidade de ter um tempo como forma de reconhecimento da sua dedicação, ou se às vezes você pensa, eu não mereço ter folga, né? Eu acho que eu tenho mesmo é que ficar aqui focado no que eu estou fazendo, de repente até como uma maneira de fugir dos outros problemas ou da situação que você está vivendo. Será que você tem conseguido transformar suas dificuldades em vitórias? Também é uma outra maneira de avaliar. Porque uma pessoa que tem, né, para uma autoestima valorizada, ela precisa saber, né, precisa se conhecer, ela precisa se aceitar positivamente, ela precisa desejar valorizar o bem-estar pessoal. Então, ela precisa assumir esses aspectos negativos da personalidade também. Então, assim, a partir do momento que eu percebo, olha, eu não estou bem, eu estou vivendo um conflito, eu não estou me sentindo tão pertinente, eu não estou me sentindo capaz de reagir nesse momento. Então, eu assumo esses aspectos e assim eu consigo desenvolver uma autoestima melhor, né? E o que é uma autoestima boa? Quando a pessoa gosta de si mesmo, né? Quando ela crê que ela vai encontrar soluções para os problemas, quando ela se relaciona, né, com as pessoas e consigo mesmo de maneira positiva, quando ela se comporta de maneira estável, quando ela possui um sentido para a sua vida. Então, o meu propósito, o que eu vim fazer aqui? Eu tenho feito coisas que têm me trazido benefícios, eu tenho feito coisas que têm me trazido autorrealização, eu tenho enfrentado a vida com mais segurança e motivação. No mundo em que vivemos, né? Dá para ser motivado com todos os problemas? E aí, eu sugiro aí que vocês pensem. É possível estar motivado com problemas financeiros, de saúde, de trabalho e inclusive no momento que nós estamos vivendo? Sim, é possível. É possível. Por quê? Porque a motivação é uma propriedade, ela é própria do ser humano. A partir do momento que a gente tem o conhecimento de qual o sentido da minha vida, né, o que eu quero, onde eu quero chegar, quais as coisas que eu preciso enfrentar para chegar até lá, né? Qual o valor que tem a minha família, o meu trabalho, a minha vida em si, a partir do momento que eu reflito e acho o sentido, né? Acho motivos para enfrentar as situações, realmente eu consigo encontrar essa resposta aí para o sentido da minha vida e eu consigo estar motivado para os problemas que eu preciso enfrentar. Então, para alguns autores, a busca de sentido na vida da pessoa é a principal força motivadora no ser humano. Então, é o que eu disse anteriormente, né? A gente precisa estar sempre procurando o sentido da nossa vida e a gente só consegue isso com o autoconhecimento, olhando para nós mesmos, né? Olhando para dentro de nós e reconhecendo quais são os objetivos, o que eu espero, né? Onde eu preciso chegar, o que eu desejo para a minha vida. E aí, né, falando aí sobre a motivação, o que é motivação? Então, no contexto, né, na etimologia da palavra, motivação vem do latim, que é motivos, né? Então, é um movimento para a ação. É um impulso interno que nos leva à ação. É um sentimento que faz com que as pessoas, né, ou que a gente haja de maneira a atingir os nossos objetivos. Então, a motivação é um processo responsável pela intensidade, direção e persistência dos nossos esforços. Então, quando eu reajo de uma maneira motivada, eu coloco o quê? Intensidade, direção
e persisto naquele foco que eu determinei chegar, né? Então, para alcançar o quê? A minha meta. E aí a pergunta, você é ou você está motivado? Quem tem um sentido na vida, uma alegria por estar vivo, uma vontade de viver, de realizar ações, é uma pessoa motivada. Então, ela não depende de nada, de nem um fator externo para se sentir. Ela tem um propósito, ela tem um sentido na vida, ela tem alegria de viver. Ela vive para realizar as suas ações com essa gana, com esse entusiasmo. Então, uma pessoa motivada, ela é uma pessoa feliz, ela procura esgotar todas as alternativas sem se queixar diante de um problema, né? Uma pessoa motivada também é uma pessoa presente, ela deixa a sua marca em tudo que ela faz. Ela colabora com as pessoas, ela colabora com a equipe, ela colabora com a família, ela se dedica de maneira entusiasmada, né? Então, ela participa de todas as atividades com bastante dedicação. Também possui muita energia, uma energia interior, né? Então, ela apresenta uma carga de energia superior às outras pessoas. E ela consegue diariamente renovar suas forças, né? E aí, por quê? Porque ela não depende de nada externo, ela depende somente dela. Ela sente, ela é uma pessoa motivada. E ela é comprometida, né? Então, ela busca sempre solucionar os problemas, ser ágil nas tarefas, né? Que são confiadas. Aí, assim, ó, a gente tem aí algumas fotos, né? E o que tem em comum nessas fotos? São pessoas que demonstram que realização, felicidade, né? Superação, foco, entusiasmo, né? São pessoas que são motivadas. E aí, uma outra pergunta, né? Quando você não é motivado, você está motivado. E aí, essa pessoa que está motivada é aquela pessoa que, para estar bem e feliz, precisa de mais dinheiro, de reconhecimento, de condições físicas. Então, ela precisa de condições o quê? Externas a ela, para que ela esteja motivada. Então, não é uma coisa intrínseca, né? Essa motivação, quando a pessoa está sempre buscando coisas externas a ela, né? Reconhecimento, condições maiores de dinheiro, enfim, um feedback. Essa motivação ela é passageira, porque ela vai depender sempre de incentivos. Então, o importante é que sejamos motivados, e conseguimos assim, isso buscando sentido para a nossa vida, né? Olha aí alguns exemplos, né, de pessoa desmotivada. Ela tem uma insatisfação permanente, então ela vive reclamando, ela trabalha como se estivesse fazendo uma grande concessão, né? Ela também assume um papel de vítima, então ela vive atribuindo os seus fracassos, as suas dificuldades a causas e insatisfações exteriores a ela. Então ela não se assume como protagonista, como responsável da sua história. Ela se desanima com facilidade, então ela precisa sempre, a todo momento, ser incentivada, né? Por quê? Porque ela precisa de um motivo exterior que impulsione. E também ela faz apenas o necessário, ela faz apenas o que é para ela fazer e nada mais, ela não ousa, né? Então, essas são algumas características de uma pessoa desmotivada. Olha aí nessas fotos. O que há de comum nelas? Olha quanta tristeza. E aí, quando uma pessoa se coloca ou se direciona a um caminho, né, ela não necessariamente está motivada a atingir este objetivo. Os fatores que a levam a caminhar nessa direção, como eu disse anteriormente, podem ser intrínsecos, que são internos, ou extrínsecos, são aqueles fatores externos. Então, quando eles são intrínsecos, eu já disse, né, há motivação. E quando eles são extrínsecos, há apenas um movimento. Então, é o movimento para a ação. Só para ficar mais detalhado, a motivação intrínseca, ela está relacionada às recompensas psicológicas. Então, quem vai trazer essas recompensas psicológicas? O exercício do autoconhecimento. Então, tudo aquilo que eu sei que me motiva interiormente,
Ou seja, uma oportunidade de reconhecimento positivo de nossas habilidades, elogio, ser tratado de maneira considerável, ter um sentido, né, naquele desafio, naquela realização que eu faço, então ter gosto e prazer por realizar. Tudo isso são fatores intrínsecos, são recompensas que me trazem prazer. E aí, portanto, como eu disse anteriormente, há a motivação. Por outro lado, né, a motivação extrínseca, ela está relacionada às recompensas visíveis, né, ou materiais. Então, é um sistema o quê? De compensação, de satisfação. O que são motivadores extrínsecos? Os salários, os benefícios, de repente, no nosso caso, na prefeitura, a estabilidade, os treinamentos que a gente tem, né? De repente, o ambiente. Então, são todos fatores extrínsecos. Se um desses fatores, ou alguns deles, não nos estiverem atendendo, aí a gente realmente vai cair o quê? Na desmotivação. Por quê? Porque não vai estar sendo um motivador interno. Ela é um grande potenciador de qualidade de vida. Ela é tudo aquilo que provoca, que canaliza e que sustenta o nosso comportamento. Então, uma pessoa que realmente está motivada, ela tem coragem, né, de buscar seu crescimento pessoal, de ter um relacionamento com as pessoas de forma gratificante, ela busca oportunidades de desenvolver e demonstrar as suas competências, as suas habilidades. Então, uma pessoa que está sempre buscando intrinsecamente, né, através aí do exercício, como eu disse, do autoconhecimento, buscando seus potenciais, né? Então, ela não precisa do ambiente externo para estar motivada. Ela busca por si só. E aí a gente faz aqui então uma reflexão, vamos pensar grande. Existem lá uma historinha, 3 operários, né, que estavam trabalhando na mesma atividade. E alguém perguntou o que eles estavam fazendo. O primeiro respondeu: estou assentando pedras. O segundo: estou fazendo uma parede. E o terceiro respondeu: estou construindo uma catedral. Isso é muito importante no nosso exercício diário. A gente precisa ter o conhecimento não apenas da atividade que a gente está fazendo ali em si, mas a gente precisa ter a noção e o reconhecimento do todo, de tudo, de onde a gente quer chegar no todo, né? Então, esse cara aí que respondeu que estava construindo a catedral, ele tem um autoconhecimento muito grande, porque ele não era um simples assentador ali de pedras. Ele realmente estava contribuindo para fazer algo muito maior. Então, ele vislumbrava o quê? Onde ele poderia chegar, o potencial maior, né, que ele poderia dar para aquele projeto. E é isso que é importante na nossa vida. Às vezes a gente pensa, eu estou aqui só fazendo uma atividade. Não, eu estou contribuindo para a evolução, de repente, da minha cidade, eu estou contribuindo para o crescimento da equipe que eu trabalho. Enfim, a gente precisa estar sempre olhando a nível macro as nossas realizações, né? E aí se valorizar. Eu gostaria também que nesse momento vocês respondessem a essas perguntas. É uma forma da gente refletir de que maneira a gente está sendo motivado e como a gente está nesse momento. Então eu gostaria que vocês respondessem aí: o que te faz feliz? O que você se propõe a fazer para contribuir para a sua felicidade? Eu estou realmente feliz com a atividade profissional que eu estou exercendo? Será que o trabalho que eu estou fazendo hoje pode ser mais satisfatório ainda e pode me fazer ainda mais feliz? Eu estou feliz com o meu relacionamento? O que eu posso fazer, né, de melhor para compreender e me comunicar com as pessoas que moram comigo? Será que eu tenho feito? O que eu me proponho a fazer para ser alguém mais especial para alguém, para esses relacionamentos? E da minha saúde física, eu tenho cuidado? O que eu posso fazer para me tornar ainda mais saudável? Tudo isso são maneiras da gente também refletir e buscar o quê? O autoconhecimento. Então, assim, o que eu tenho feito para me fazer feliz? Será que a gente tem feito coisas para se fazer feliz? Então, é um momento também para a gente pensar. Então, eu proponho aí que vocês façam uma lista mental
diária de 5 ações que você realiza e que te deixam muito feliz e que te motivam e que se você deixasse de fazer um dia, sentiria muita falta. Gostaria aí que vocês anotassem, né, essas 5 ações. Então, a partir do momento que vocês anotarem, né, dê uma pausa aí para vocês anotarem, e a partir do momento que vocês anotarem, vocês pensem nisso. O quão feliz a gente é de poder realizar coisas que nos fazem bem, que nos motivam e que a gente ainda tem a oportunidade de fazer. Pense ao contrário. Pense se você deixasse de fazer qualquer uma dessas coisas. Como é que a vida de vocês seria? Como é que a nossa vida seria se, por exemplo, a gente não pudesse abraçar os nossos filhos? Por exemplo, para quem tem filho. Né? Pense como seria a vida de vocês se de repente, a partir de hoje, a gente não tivesse mais trabalho. Então, assim, precisamos ser gratos, né? Precisamos praticar também esse ato de gratidão. Gratidão pela vida, gratidão por estar aqui, gratidão por ter a oportunidade de se conhecer, de refletir a respeito de nós mesmos, né? Então, eu trago aqui para vocês, né, uma história que eu gosto muito de falar, principalmente quando eu estou no presencial. A gente tem um vídeo, né, a respeito do jogo do contente da Poliana. Então, é um livro, não sei se vocês já viram, da Eleanor Potter. A Poliana é uma menina que ela era órfã de mãe, depois também ela fica órfã de pai, mas antes que o pai dela morra, ele ensina para ela o jogo do contente. Então, aproveitem lá, é um videozinho bem curtinho, e daí tem lá o que eu vou passar aqui para vocês agora, né, a historinha. Então, certa vez, uma menina bem pobre conversava com o pai e pediu a ele um presente de Natal. Então, a Poliana queria uma boneca. Mesmo sabendo que não conseguiria comprar, ele sorriu e respondeu: "Você terá a sua boneca." Então, o pai foi uma pessoa positiva ali naquele momento. Ela esperou, e a caixa de doação, né? Como eles eram pobres, eles esperavam a caixa de doação no final do ano. Chegou. E então ela foi correndo pegar, e quando abriu a caixa, toda feliz, ao contrário do que ela esperava, né, que era a boneca, ela encontrou um par de muletas. E aí ela começou a chorar muito, desesperadamente. O que ela ia fazer com um par de muletas? Eu também, né? A gente também perguntaria: nossa, o que eu vou fazer com um par de muletas? E o pai abraça com muito amor e lhe ensina o jogo do contente, que se trata de encontrar, né, em cada tristeza, em cada situação ruim, em cada adversidade. A gente tem encontrado realmente várias adversidades no momento, um pouquinho de alegria. Então, um motivo para sorrir. E aí, o que ele disse para ela, né? O que há de bom em ganhar muletas em lugar de uma boneca, né? E o pai olhou para ela bem sabiamente e disse: simplesmente pelo fato de você não precisar delas. Então, quantas vezes, né, a gente passa por situações difíceis e a gente olha só o lado ruim, né? Ao invés de olhar o que a gente ganhou, que experiência a gente teve naquele momento, né? Que situações boas nós podemos vivenciar naquele momento, né? Então, a Poliana começou a jogar o jogo do contente, ensinou todas as pessoas na vila que ela conhecia. E ela foi mudando o comportamento de muita gente que vivia na tristeza. É esse o objetivo aqui. Eu passo para vocês o que eu aprendi também com ela, né? Que sempre haverá algo bom entre 1000 coisas ruins, né? Só vai depender de quem? De nós, da gente, de focar no lado melhor das coisas, de jogar em nossa vida sempre o jogo do contente. Ai, Simone, mas daí você está dizendo que então eu vou abandonar tudo aquilo que eu vivencio de ruim? Não. O que é ruim, a gente aprende com ele. Lembra que a gente falou? Experiências ruins, a gente aprende. E aí elas nos trazem o quê? Oportunidade de mudar. Eu desejo realmente que, assim como a Poliana, vocês sempre sejam, né? Que nós sejamos sempre o autor da nossa história. Que a gente conheça mais sobre nós, tudo aquilo que está ao nosso redor, né? Que a gente procure sempre fazer o melhor para nós mesmos,
para nós mesmos e para os outros, né? Que a gente procure gostar da gente como a gente é, com as nossas limitações, com os nossos erros, com os nossos tropeços, com o nosso fracasso. Isso é o que nós somos, né? Que a gente procure sempre valorizar a nossa família, o nosso trabalho, apesar das dificuldades, valorize o seu trabalho. Às vezes a gente não tem o melhor trabalho, mas a gente tem um trabalho. Quantas pessoas gostariam, de repente, de estar no nosso lugar, né? Valorize as suas amizades, né? Também, as pessoas que agregam juntamente com você. E acredite, né? A gente pode fazer um futuro melhor, né? E que a gente seja sempre grato por tudo aquilo que nós temos e por tudo ainda que vamos conquistar. E aí, por fim, eu trago algumas estratégias de como ser positivo e motivado em um mundo negativo. Eu já falei durante todo esse momento de conversa, mas agora é um breve resumo, né? Então, procure passar algum tempo mais em contato com a natureza, né? Se não for possível com a natureza, reserve um local na sua casa que você não seja interrompido, que você possa se desconectar e relaxar, ficar ali sozinho em silêncio, em contato com a sua própria essência, com a sua própria natureza, né? Também seja consciente de seu comportamento. Normalmente, o principal causador da nossa negatividade é o nosso comportamento, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as palavras que a gente emana. Então, se a gente começar a pensar, ai, não vai dar certo mesmo, ai, isso não vai passar, ai, eu não vou conseguir, realmente a gente não vai conseguir, porque a gente está emanando pensamentos e sentimentos ruins. Então, seja consciente dele. A partir do momento que vier um pensamento negativo, procure já trazer um pensamento positivo em contrapartida. Escolha seus amigos cuidadosamente. Lembre-se que as pessoas que te cercam podem te influenciar. Então, assim, procure sempre amizades que agreguem, amizades que tragam sentimentos e valores positivos, né? Também expresse a sua mente e o seu coração. Livre-se dos entulhos mentais que você acumula e que muitas vezes drena a sua energia. Então, todos aqueles sentimentos, aquelas coisas ruins que você tem na mente, eles acabam drenando a nossa energia, né? Então, procure eliminar isso, como eu disse anteriormente. Pense mais positivo, mantenha o foco, tenha objetivo na sua vida, né? Demonstre suas emoções, seu pensamento, seus sentimentos, seus desejos. Coloque limite nos seus relacionamentos. Então, olha, eu gosto disso, eu não gosto disso, lembra lá do curtograma? Então eu não vou fazer uma coisa que não me traz alegria, que não me traz prazer, né? E expresse isso de maneira assertiva nos seus relacionamentos. Mantenha o seu corpo saudável, lembra lá que também a gente falou, né? Pratique exercícios físicos, cuide para ter uma boa noite de sono. Então, assim, procure canalizar e descobrir atividades que te tragam, né, de lazer, que te tragam energia, que te tragam alegria, né? E aí pratique, né? Procure dormir. Normalmente, para ter uma boa noite de sono, a gente precisa preparar o ambiente. Quando a gente vai à cama, evite levar o celular. Então, privilegie, né, uma noite de sono saudável. Cultive um coração compassivo e uma mente pacífica, como eu já disse anteriormente, evitando a negatividade e o conflito. Então, assim, seja mais compassivo. Às vezes é melhor não querer estar certo, mas ter paz. Né? Às vezes a gente fica ali brigando por uma coisa que não vai trazer benefício bom nenhum para a gente, né? Então, se não for uma causa realmente importante, mantenha o coração e a mente pacífica. Assuma a responsabilidade da sua vida, eu já falei isso anteriormente. Seja o protagonista da sua história. Seja confiante, corajoso. Você pode moldar o seu destino. Só depende da gente. A gente tem a capacidade de fazer isso. O quê? Estabelecendo novos hábitos, novas rotinas, né? Procurando, né? Vendo aquilo, olha, eu fiz isso e não deu certo, então a partir de agora eu vou fazer dessa forma para procurar, para conseguir obter êxito, né? Perceba também o que você pode controlar e o que você não pode. Tem coisas que estão fora do nosso controle. A pandemia, por exemplo, é uma situação. Eu não posso controlar a evolução da pandemia, mas eu posso controlar a maneira como eu reajo nela. Então, eu posso, por exemplo,
usar máscara, evitar o contato social, ficar o mais distante possível das pessoas, fazer o processo de higiene com álcool, com água e sabão, enfim, isso eu posso controlar. Mas o comportamento dos demais, a evolução da pandemia, como é que está sendo, né? Eu não posso. Porque a partir do momento que eu sei o que eu posso controlar e o que eu não posso, eu não permanecer nessa tentativa de controle, eu vou sentir menos estresse, eu vou ter mais energia para focar naquilo que é bom. Reduza o consumo, né? Procure buscar situações que tragam recompensas genuínas e verdadeiras. Então, nesse sentido, assim, evite, né, gastar demais, comer demais, tudo aquilo que é demais nos faz mal. A gente tem que procurar sempre o quê? O equilíbrio. Então, olha, eu posso comer um chocolate inteiro? Eu posso, mas eu posso também comer um pedacinho da barra e vai me trazer tanto benefício quanto. Só que se ela ficar ali disponível, né, para mim inteira, eu vou querer comer todo. Concentre-se nas soluções e não nos problemas. Às vezes a gente tem um problema e a gente fica lá olhando para ele, nossa, ai, que problema, que problema, que problema. E aí a gente vitimiza, a gente não consegue enxergar. Saia do problema, né? Olhe com o olhar de fora dele. Pergunte para as pessoas que estão do seu lado, olha, se fosse você, como que você resolveria, de repente, essa situação? Não precisa fazer o que ela falou, mas assim, é uma oportunidade de você buscar as soluções e se concentrar nelas, né? E procure ser a mudança que você quer no mundo. Se a gente quer um mundo melhor, né, e continuar fazendo os mesmos erros, cometendo as mesmas atitudes que a gente fazia anteriormente, como é que a gente pode querer um mundo melhor se a gente não muda? Então, se ele parece negativo, pode ser que você esteja projetando também a negatividade sua nele. E aí tem aí uma reflexão, quer iluminar a sua vida? Né? Então, se você quer ter uma vida melhor, mais motivada, mais feliz, apesar de todas as dificuldades que a gente está tendo, adote uma postura positiva. Né? Então, perceba essas dificuldades, perceba essas adversidades como uma oportunidade de mudança, como uma oportunidade de crescimento, como uma mudança numa forma coletiva e numa forma individual também, né? E aí, sintetizando, né, para ter essa imagem positiva de si em seu trabalho e na sua vida como um todo, orgulhe-se daquilo que faz. Lembra lá do exemplo que eu falei dos 3 operários? Eles estavam construindo uma catedral. Você também está construindo algo muito maior. Então, orgulhe-se daquilo que você faz. Procure estar sempre atualizado. Gente, atualizar-se é muito importante. Coisas que a gente descobriu, vivenciou, sei lá, há 1 ano, 2 anos atrás, de repente hoje já não é mais tão pertinente. Então, procure, né, estar sempre aí atualizado. Seja comprometido, desenvolva suas habilidades. Então, seja comprometido consigo mesmo e com os demais, né? E procure estar desenvolvendo suas habilidades, né, de uma maneira aí que todos possam ganhar. Cuide mais de você, não descuide da sua aparência, né? Então, olhe todo dia para o espelho e pense, nossa, é esse tipo de pessoa que eu quero projetar para o mundo, né? Eu estou feliz com essa imagem? Não, então eu preciso melhorar, né? Eu preciso buscar alternativas para. Outra coisa que também vai trazer aí uma imagem positiva de si. Tenha sempre sonhos e metas claras. Então, e realizáveis também. Porque às vezes a gente coloca assim uma meta. Ah, eu quero ficar milionário em 1 ano. Gente, ficar milionário em 1 ano, a não ser que você ganhe na Mega Sena, que a probabilidade é 50 milhões em 1. Muito pequena a chance. Mas assim, tenham sonhos e metas realizáveis, palpáveis. Então, por que isso? Porque às vezes a gente coloca uma meta lá, sei lá, no final do ano eu quero ter um carro novo. Com o salário que eu tenho, com os gastos que eu tenho, eu vou conseguir? De repente não. E aí você colocou lá como uma meta para final do ano, você não atinge, aí frustra. Frustração gera sentimentos ruins que pode gerar depressão. Então, tenham sempre sonhos palpáveis e realizáveis. Para quê? Para continuar com a autoestima boa, para continuar motivado, para ter essa imagem positiva de si.
acolha bem seu colega e o ajude no que for possível. Isso é importante também, porque quando a gente vê o outro feliz, a gente também fica feliz, né? Então, tudo isso vai garantir o quê? Uma imagem positiva de si, né, no seu trabalho. Dê feedbacks, elogie o outro. É tão bom quando a gente ganha feedbacks, né? Quando a gente recebe, né, retornos positivos do nosso trabalho ou na nossa família. Um outro ponto. Evite a atitude. Isso não é de minha responsabilidade. Lembra que a gente falou anteriormente? Seja responsável e protagonista da sua vida. Assuma as suas responsabilidades, né? Evite jogar o problema para o outro. Tenha cuidado com a sua linguagem, né? É muito importante que a gente saiba se comunicar. Então, aí entra também a comunicação, a linguagem não verbal. Então, nossa, eu estou tão feliz de estar aqui, né? Eu não estou condizente com o meu não verbal. Então, a gente precisa realmente usar todas as nossas possibilidades de comunicação para ter uma linguagem assertiva, né? Tanto verbal, na fala ou na escrita, quanto na gestual, né, na não verbal. Procurem sempre sorrir, né? Um sorriso quebra qualquer desalento, né? Então, procurem, né, ter essa visão, esse olhar, né, esse contato nos olhos, sorrir com os olhos, estar mesmo envolvido nas relações, né? Tanto de trabalho quanto interpessoais, né? Em casa, na família, enfim. Procure sempre estar, né, de bem consigo mesmo para expressar esse sentimento bom para os demais, né? É importante também que a gente sempre trate as pessoas pelo seu nome, né? Principalmente no trabalho. E, acima de tudo, coloque respeito e amor em tudo que você fizer. Tudo isso vai trazer o quê? Uma imagem positiva de si, você vai ficar muito bem consigo mesmo, vai ter orgulho daquilo que você faz, vai entregar o seu melhor, muito provavelmente vai ser uma pessoa mais motivada, né? Porque vai sentir intrinsecamente, né, internamente, todas essas energias positivas que você está recebendo, porque a gente acaba recebendo feedback positivo quando a gente age assim. E aí, tudo isso vai te tornar o quê? Uma pessoa melhor. Quando eu faço essa palestra presencial, eu sempre entrego um presente. Infelizmente, né, hoje eu não vou poder entregar o presente, mas o presente vai ser virtual. O presente nesse momento vão ser lá os vídeos que eu vou deixar no final como reflexão. O presente vai ser também essa oportunidade que a gente está tendo aí de fazer uma troca, né? Então, eu desejo aí que vocês tenham sempre a motivação e a determinação e a alegria estejam sempre presentes em sua vida, né? Sejam uma constante. Bem, que a partir do que vimos hoje, né, com a Poliana e com tudo aquilo que a gente refletiu, que apesar de qualquer adversidade, qualquer dificuldade, qualquer ponto de desequilíbrio na vida de vocês, que vocês tenham sempre coragem e persistência para focar somente no lado bom das coisas, naquilo que está agregando em sua vida, né? E que permaneçam no foco de onde vocês desejam chegar. Sinta intensamente cada momento, construa o sonho passo a passo e lute por um ideal. E seja muito feliz. Esse é o meu desejo aqui, né, nesse curso que a gente fez. Vai ficar também, né, como eu disse lá, um vídeo reflexão da pipoca. Eu desejo de verdade que vocês não sejam o piruá da história da pipoca, que vocês realmente sejam vibrantes como a pipoca, que vocês busquem, né, a energia e a satisfação da pipoca, quando ela vira pipoca. Né? Que apesar das adversidades que ela passa, que é o fogo, que vocês realmente encontrem esse fogo, né? Essa energia, essa disposição em mudar, mesmo diante das situações mais difíceis que se encontrarem. As pessoas mais felizes, gente, não têm as melhores coisas. Lembra?
Elas sabem fazer o melhor das oportunidades que aparecem em seus caminhos, como dizia a Clarice Lispector. Por que eu disse lembra? Porque as pessoas mais felizes, elas sentem a felicidade dentro delas mesmas, mesmo não tendo as melhores coisas. Elas sentem a motivação dentro de si. Elas agradecem o dia de hoje, elas agradecem a alegria de estar vivo, elas agradecem a oportunidade de ter um aprendizado novo, elas agradecem a família que elas têm, elas agradecem ser o que elas são. Enfim, percebam, a felicidade, a motivação, a alegria de viver está sempre dentro de nós. Obrigada. Aí tem o meu e-mail também, né? Além do que eu falei no início, do e-mail da Escola de Gestão Pública, tem o telefone do RH, caso vocês tenham alguma dificuldade, né? E eu estou à disposição para o que vocês precisarem. Espero que tenha sido uma troca boa, um momento bom. Desculpem alguns ruídos aí, né? A gente está em casa, às vezes ocorrem, né, alguns ruídos, mas assim, a gente está aqui procurando entregar o melhor para vocês. Se precisarem, eu estou à disposição. Um abraço e até a próxima.